Graça e paz, queridos, graça e paz, povo amado, povo de Deus, povo abençoado. Quero nesta tarde poder meditar com vocês em um texto que estava lendo essa semana e que eu creio que Deus tem algo para nós através deste texto. É algo simples, mas algo de grande poder e de grande relevância para as nossas vidas nos dias em que nós estamos vivendo. Êxodo 17, a partir do verso 8 ao versículo 15, nós estaremos lendo. Diz assim: Amaleque peleja contra os israelitas. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado, o outro de outro. Assim lhes ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e o seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar a memória de Amaleque debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. Queridos, nesses dias eu tenho entendido, sempre o Senhor esteve nesse posicionamento para conosco. Sempre o Senhor esteve à procura de homens e de mulheres que estejam dispostos a buscar a sua presença, a buscar a Ele em clamor, em oração, em intercessão. E esses dias, mais que anteriormente, dias em que nós estamos passando por momentos difíceis, muitas pessoas ansiosas, muitas pessoas inseguras, né? Nesses dias, eu tenho entendido que o Senhor tem convocado o seu povo. E isso nós vemos em todas as redes sociais, a gente tem visto em todas as igrejas, apóstolos, pastores, evangelistas, missionários, clamando o povo para que se junte, né, em oração, em clamor. E eu quero nesta tarde te desafiar, você que me ouve nesta tarde, eu quero te desafiar, se você tem Cristo no seu coração, se você confessou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, se você tem Cristo como o seu Salvador, você sabe como se achegar a Ele, você sabe como se colocar na presença dEle, você sabe como atrair a presença dEle para que Ele olhe para você, para que Ele possa, nesta tarde, ouvir o seu clamor nesses dias, né? E Deus tem procurado homens e mulheres que estejam dispostos a se dedicar em clamor, em oração, em intercessão. E você sabe como chamar a atenção do seu Pai. E Deus é Pai. E Ele vai ouvir o seu clamor. Ele vai ouvir a sua oração. Eu amo muito aquele versículo do Salmo 25, versículo 14, que diz assim: a intimidade do Senhor é para aqueles que o amam, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A aliança do Senhor é para aqueles que o buscam, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então, para conhecer a aliança do Senhor, para conhecer os projetos do Senhor para as nossas vidas, e incluindo eu, para alcançar da parte dele o livramento, a proteção, nós precisamos buscar, nós precisamos nos relacionar com ele em intimidade, né? E o Senhor está sempre disposto a ouvir o meu clamor e o seu clamor.
Deus não está à procura de homens intelectuais, de mulheres empoderadas, sábias. Deus está à procura de um coração quebrantado, de um coração disposto. Porque a questão da inteligência, da sabedoria, nós recebemos dele, é ele quem nos dá. E ele valoriza isso também, é claro. Mas se coloque, independente do seu grau de escolaridade, independente do seu grau de conhecimento, né? Independente de sua simplicidade, se coloque de coração aberto na presença dele, para que ele possa, né, mover através do seu clamor, através da sua oração. Nós estamos vivendo, sim, dias de guerra, assim como nós lemos neste texto. Dias de guerras, dias de conflitos, dias de insegurança, dias de gemidos, dias de dores, pessoas ansiosas, né? Pessoas que têm permitido que o medo entre no seu coração. Mas eu quero te dizer nesta tarde, Cristo, o perfeito amor, lança fora todo medo. Então, se o medo tem tentado chegar até você, renuncie a esse medo, rejeite este medo, rejeite esta ansiedade, porque Cristo, ele é o perfeito amor e ele lança fora todo medo, né? E nesses dias de guerra, nesses dias de ansiedade, né? Nesses dias em que estamos lutando uma guerra aonde o nosso inimigo, ele é invisível. E nós só sabemos o tamanho do seu poder quando nós olhamos para as nações ou quando sentimos o seu toque no nosso corpo frágil, né? Nações têm vivido, infelizmente, nações têm vivido o poder devastador deste ataque do inimigo. E eu quero te dizer que, mesmo diante de tantos conflitos, diante desta ameaça, né, que está sobre nós, sobre o Brasil, sobre as nações, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos nele 4 personagens que são exemplos para nós, que são heróis para nós. E aqui fala sobre Moisés, fala sobre Arão, Ur e fala sobre Josué. E eu quero te dizer que são homens de fé, homens que venceram o adversário, como eu e você venceremos também, em nome de Jesus. Moisés se coloca como, Deus o colocou como líder da nação de Israel naqueles dias, podemos dizer assim, o maior cargo, né? Hoje seria o presidente da nação de Israel. Hoje nós não temos Josué, hoje nós não temos Moisés, mas hoje nós temos Jair Bolsonaro, o presidente desta nação, o presidente deste povo, o presidente da nação brasileira, que embora tem procurado, né, preocupado em fazer o melhor para o povo brasileiro, tem sofrido grandes críticas, grandes afrontas. Mas eu quero dizer que, para que ele não desanime, e que nós o sustentaremos, nós, a Igreja do Senhor, o sustentaremos em oração, assim como Moisés foi sustentado. E assim como Moisés também sofreu perseguição, sofreu afronta, sofreu calúnias e venceu, assim também o nosso presidente vencerá em nome de Jesus. Também tem Arão e Ur, né, representantes do povo naquela época. E hoje nós temos, junto com Jair Bolsonaro, nós temos os governadores, né? Temos seus ministros que representam o povo brasileiro, que estão ali para apoiá-lo, né? Para dar suporte às suas decisões e estar junto com ele, unido, apoiando. Mas diante também, quero colocar nesse posicionamento a Igreja do Senhor. Nós, a Igreja do Senhor, também estamos nos posicionados como Arão e Ur, como intercessores. Está a Igreja do Senhor, que também está ali à linha de frente, no sentido espiritual, sustentando, né, a nossa nação, sustentando o nosso presidente com nossas orações, com nossas intercessões, com nossas
adorações, dando a Ele não só o nosso apoio moral, mas também dando a Ele o nosso apoio espiritual, independente do tamanho da guerra. Estamos presentes dizendo a Ele e a toda a nação brasileira: conta conosco, conta com o nosso clamor, conta com a nossa oração. Mas também tem Josué. Josué que esteve ali na frente da batalha com os outros soldados, né? E quero colocar que Josué está representando os médicos, os enfermeiros, né? Esse pessoal da linha de frente, os garis, né? Os empreendedores, né? Que estão aí abrindo seus comércios, estão à frente dos hospitais para atender essas pessoas, para que nós possamos ficar em casa. Pessoas que estão indo todos os dias trabalhar e que não sabe qual o seu estado de retorno para casa. Se voltará bem fisicamente, se voltará bem emocionalmente, mas que tem dedicado a sua vida para estar à frente desta batalha. E como guerreiros, assim como Josué, como guerreiros, eles vencerão e sairão ilesos dessa batalha, em nome de Jesus. E eu quero glorificar a Deus pela vida desse batalhão, desse exército de Deus que está à frente nesta batalha, né? E eu quero te dizer nesta tarde que não importa qual desses papéis você representa no corpo de Cristo. Não importa qual a sua graduação profissional, claro que ela é importante sim, mas o que importa é que esses homens estavam representando a nação de Israel, assim como eu e você estamos representando nesse dia. E eu quero te dizer que o importante neste momento é que você se posicione diante de Deus. Quero te dizer que o importante é que você se posicione diante da nação, porque você tem um papel, você foi chamado para uma missão, você tem um papel a exercer, você tem um chamado de Deus. Então não negligencie o seu chamado, mas se posicione diante de Deus, para que você seja instrumento nas mãos de Deus neste momento e para que você seja também instrumento diante da sua nação, a nação brasileira. Deus lhe chamou e lhe confiou este dever de orar pela nação, de trabalhar em prol do crescimento e do livramento desta nação. Saiba que o seu clamor fará toda a diferença diante da nação. Saiba que quando você ora, os céus se abrem. Quando nós oramos, as fortalezas espirituais são quebradas, o inimigo é enfraquecido e a glória de Deus é derramada sobre cada casa, sobre cada lar, sobre cada governo, sobre o nosso governo, né? E assim teremos o livramento do Senhor. Somos chamados para uma grande obra, para uma grande missão. Moisés era o líder, mas como líder, ele não venceu sozinho. Estava Moisés, Arão e Hur no monte e Josué no campo de batalha. O que eu quero dizer com isso é que nós somos um corpo e como corpo de Cristo, nós só venceremos esta batalha se nos unirmos em clamor, em oração. Se nós não nos unirmos, com certeza o adversário irá nos derrotar, irá prevalecer. Quando Moisés erguia suas mãos, ele exercia autoridade e ele exercia poder, porque assim Deus determinou. E assim, quando eu me posicionar, você se posicionar, levantando as suas mãos santas, clamando pela nossa nação, com certeza, Deus ouvirá o nosso clamor e o livramento virá em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu sei que este momento não é momento de aglomeração, não é momento de aglomeração física, mas existe um ditado que dizem muito por aí, que a união faz a força. Então, que nós possamos nos unir em espírito, não fisicamente, mas se nós estivermos unidos em espírito, nós venceremos esta guerra em nome de Jesus.
Nós devemos estar pertos, próximos, no mesmo propósito, em união, mas cada um dentro do seu lar, cada um dentro da sua casa, né? E assim vamos vencer esta batalha. Não é hora de abaixar as mãos, não é hora de cruzar os braços, e sim de permanecer no campo de batalha. E eu quero te dizer que se suas forças estão se esvaindo, se o desânimo tem tomado conta do seu coração, eu creio que Deus levantará Arão e Hur, levantará novos intercessores para estar, né, te fortalecendo, renovando as suas forças. Porque a guerra está diante de nós e nós não podemos recuar diante do inimigo. Não iremos desfalecer enquanto não vencermos esta guerra. E assim mesmo, depois de sairmos desta guerra, desta batalha, permaneceremos ilesos, sem nenhum arranhão, para a glória de Deus. Talvez Deus está olhando para nós e nos provando, medindo a nossa capacidade de olhar para o próximo e exercer o amor a ele. Nós devemos entender que precisamos cumprir com zelo, com dedicação, a carreira que nos está proposta. Assim diz o apóstolo Paulo, né? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então é tempo de combater o bom combate, completar a nossa carreira no Senhor. E lá na frente dizermos que exercemos a nossa fé. Então é para isso que Deus nos chamou, para sermos apoiadores, intercessores. E eu quero te dizer mais uma vez, não importa neste momento se você é líder como Moisés, ou se você é um apoiador como Arão e Hur, ou se você está no campo de batalha como intercessor como Josué. Mas nós precisamos nos unir, cumprir o nosso papel no reino de Deus, sermos firmes e constantes, assim como esses 4 homens foram, presentes na obra do Senhor, dedicados em oração, independente do tamanho da guerra. Ah, mas eu tenho orado e não tenho visto ainda a manifestação de Deus. Queridos, esta noite eu estava orando de madrugada e eu acredito que foi uma estratégia de Deus. Porque o vírus existe e ele continuará existindo. Mas o meu clamor foi, Senhor, se esse vírus tem agido com 100% de força no organismo daqueles que ele tem se manifestado, eu quero te pedir nesta noite que ele comece a ser enfraquecido e que ele venha exercer a 10%, a 15%, que a ação dele seja fraca, razoável, a ponto de todos nós sairmos ilesos, aqueles que forem contaminados, porque a gente não pode negar que pessoas têm sido contaminadas. Então que ele se enfraqueça, e eu creio que o Senhor irá enfraquecer sim esse vírus diante da nação brasileira e diante das nações lá fora também. E eu quero encerrar dizendo que o que o Moisés disse aqui, Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. Esse tempo é tempo de levantarmos um altar para o Senhor. Não é tempo de esmorecer. O ficar em casa não é para desanimar. É para que você tenha tempo para orar, para adorar, para clamar. E que nós possamos dizer assim como Moisés disse: o Senhor é a minha bandeira. Levantar altar de oração, de adoração, de clamor, com toda força. Clame ao Senhor com toda a força que há em ti, que há nos seus pulmões. Diga que o Senhor é a sua bandeira. A bandeira representa a nossa nacionalidade. A bandeira representa quem eu sou como nação. A bandeira determina a nossa identidade, a nossa nacionalidade, é o que nos defende diante de nações estrangeiras, dos consulados estrangeiros. É a bandeira que declara quem nós somos e a quem nós pertencemos. E se nós olharmos para 1 Pedro 2,19, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, queridos, nós somos sacerdócio real, nação santa, nós temos uma identidade em Cristo. Senhor é a nossa bandeira e essa bandeira será erguida com poder, com autoridade, com soberania de Deus sobre esta nação. Eu e você precisamos nos posicionar, quero dizer assim, nós precisamos nos levantar, assim como se levanta uma bandeira no mastro. A bandeira é o Senhor, e o Senhor há de reinar sobre a nação brasileira. O Senhor é quem reina, o Senhor é quem rege, e eu quero declarar nesta tarde, erga a sua bandeira, deixe o Senhor ser a sua bandeira, e que ele possa exercer autoridade e poder dentro do seu lar e em todas as questões que você clamar. Você é nação santa, sacerdócio real, e nós estamos, em nome de Jesus, unidos espiritualmente para vencermos esta guerra, esta batalha. Quero lembrar para aqueles que ainda não sabem, o presidente Jair Bolsonaro fez um desafio. Hoje, à meia-noite, estará iniciando um jejum por toda a nação e estará encerrando amanhã às 6 horas da tarde. E eu convoco a você, que me ouve nesta hora, a fazer parte deste exército. Exército de Deus, exército liderado por Josué, por Moisés, Arão e Ur, assim como foi no passado. Hoje Deus tem levantado Moisés, Arão e Ur e Josué nas nossas vidas, no nosso meio. Então deixe que o Espírito de Deus te coloque na posição necessária para que você possa vencer esta guerra. Que nós possamos vencer esta guerra em nome de Jesus. Deixo aqui, meu abraço. Quero dizer para vocês, povo de Deus, não desfaleça, mas erga sua cabeça, erga suas mãos santas, porque esta batalha nós já vencemos em nome de Jesus. Que a graça, a paz do Senhor Jesus repouse sobre sua vida, sobre sua casa, sobre a sua descendência, e que nós possamos glorificar e exaltar o nome de Deus em todo o tempo. Obrigado por me ouvir e que a graça de Deus seja sobre sua vida, ministrando saúde, fortalecendo a sua imunidade para que este vírus não alcance você, nem a sua casa e nem a sua descendência. E assim nós, a nação brasileira, estaremos livres em nome de Jesus. Amém? Quero orar, fazer uma oração rápida. Senhor Deus Todo-Poderoso, entra neste lar que me ouve nesta hora. Estenda-lhe a tua mão poderosa, a tua mão de poder. Levanta ali, ó Deus, homens e mulheres, para poder clamar ao Senhor nesses dias, e que a paz do Senhor, ó Deus, esteja reinando dentro de cada lar nesta tarde, que o Senhor dê o livramento e a proteção, assim como diz a tua palavra, que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, e que praga nenhuma chegará à nossa tenda. Eu declaro esta palavra, que praga nenhuma chegará à tenda daquele que me ouve nesta hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.